Glória a Jesus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Nos alegramos por mais este encontro que o Senhor nos proporcionou, em que estamos reunidos neste lugar para adorar o Senhor, glorificar o seu nome e também estudar a sua palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo de número 20, e manter a sua Bíblia aberta nesse texto, para que nós possamos aproveitar ao máximo cada detalhe do capítulo de número 20. O capítulo de número 20, nós encontramos aqui 3 episódios muito importantes do desfecho da história da humanidade, do relacionamento de Deus com a sua criatura. Nós encontramos a prisão de Satanás e a abertura do milênio, do versículo 1 até o versículo número 6, e do versículo 7 ao versículo de número 10, nós nos deparamos aí com a soltura de Satanás depois do milênio, no final do milênio, e a grande batalha chamada de Gog e Magog. E do versículo de número 11, que foi o que lemos no prefácio do culto, ao versículo de número 15, nós nos deparamos aí com o juízo final, que é o último grande juízo de Deus para com a humanidade. Vamos iniciar aí pelo versículo 1 e o versículo de número 2, que dizem o seguinte, acompanhe comigo: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Aqui está a descrição do versículo 1 e do versículo de número 2. No versículo 1, João, ele abre essa visão com um grande anjo, um poderoso anjo que desce do céu com uma grande cadeia. Esta cadeia, a forma dela, nós não nos é esclarecido se é uma gaiola, um açapão ou um par de algemas. O importante é que Satanás, com esta cadeia e com o poder do Senhor, ele é aprisionado e é lançado em um local chamado ali o Poço do Abismo, e é lacrado aquele local, e por 1000 anos ele ficará ali guardado, prisão quase que perpétua, né? Por 1000 anos ele estará ali. Observe o versículo 2, que ele enfatiza bem: prendeu o dragão e o amarrou por 1000 anos. E ele enfatiza quem é o dragão. O dragão, a antiga serpente, e Satanás são a mesma pessoa, tá? Quando ele cita aí o dragão, a antiga serpente e Satanás, ele está se referindo à mesma pessoa, ao inimigo da cruz de Cristo, tá, queridos? Satanás, ele vai ficar aí retido, tá, por esse período, e não vai poder influenciar a humanidade por um período de 1000 anos, ou seja, durante o milênio, o reino de Cristo, o reino milenial de Cristo, a humanidade restante naquele período não sofrerá as influências malignas para o erro, tá? Satanás estará impedido de influenciar a nação, a humanidade de forma geral, certo? Mas depois de 1000 anos ele será solto para enganar aqueles que quiserem se rebelar contra o domínio de Deus, contra o senhorio visível de Cristo na terra.
mesmo sem essa influência, mesmo o povo conhecendo quem será o Messias, o domínio, o reinado do Messias, quão benevolente será este reinado, mesmo assim, depois eles serão influenciados pelo inimigo e muitos se rebelarão contra o Senhor. E nós vamos ver o desfecho disso um pouco mais adiante. Acompanhe comigo o versículo 3, que diz assim: e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selos sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que ele seja solto. As nações que existirão durante esse período do milênio, tá? Não mais a tribulação, mas as nações que existirão, que é citada aqui, né, sobre esse reino de Cristo na terra, elas serão formadas pelos crentes que estavam vivos durante o fim da grande tribulação, aquelas pessoas que não se renderam ao domínio da besta, mas que não foram mortas. A Bíblia não esclarece que todas as pessoas que não se renderam ao domínio da besta serão mortas. Fala de um grande número e mostra ali um grande número de pessoas, mas nós entendemos aqui no capítulo 20 que haverá sobreviventes fiéis a Cristo, e são estes sobreviventes que formarão as nações. Eu estou falando de pessoas que não morrerão, pessoas naturais, formarão as nações e se multiplicarão por 1000 anos, formando as nações da terra, citada aqui neste contexto dos 3 primeiros versículos. Observe que o versículo número 24, João, ele vê tronos. Acompanhe comigo, ele diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e a imagem, e não receberam o sinal na sua testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Observe que quando João diz que viu as almas dessas pessoas, aqui ele está referindo-se àqueles que foram mortos no período da grande tribulação, que foram perseguidos no período da grande tribulação. Quem sentará nos tronos? Observe que ele diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Ponto. Aí ele continua: e vi almas daqueles que foram degolados. Tá? Tem um ponto aí. Quem são então essas pessoas que foi dado o poder de julgar com Cristo no reino milenial? Não são os degolados da grande tribulação, tá? Observe que tem um ponto: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, certo? Aqueles que se assentaram no trono são provavelmente os vencedores oriundos de todos os tempos, e possivelmente inclui os santos do Antigo Testamento também, conforme nós podemos observar em Ezequiel, no capítulo de número 37, do versículo 11 ao 14, nós observamos aí que há uma promessa para os santos da antiga aliança, para reinar com o Senhor. Ezequiel capítulo 37, eu quero ler rapidamente, não vou conseguir ler todas as referências, algumas eu vou só citar para você anotar e depois você confirmar. Ezequiel capítulo de número 37, do versículo de número 11 ao 14, diz assim o texto: então me disse, filho do homem, estes ossos são... Então me disse, filho do homem,
Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aqui nós temos uma referência muito enfática a respeito da promessa daqueles santos, inclusive da antiga aliança, que morreram fiéis ao Senhor, aguardando a promessa de que eles ressuscitarão e a promessa de que eles estarão com Cristo. Temos outras referências, mas devido à exiguidade do tempo não iremos comentá-las. Aqueles que viveram após a volta de Cristo são conforme declarado aqui no versículo em questão, né? Os que foram fiéis a Ele e que morreram durante a tribulação. Observe que o capítulo 6 e o versículo 9 de Apocalipse, já estudados aqui, ele cita estas pessoas, essa multidão de pessoas, seus espíritos chegaram ali e foram colocados debaixo do altar do Senhor. O altar é o local de purificação, e eles foram colocados ali debaixo do altar, e eles clamavam: até quando, Senhor, não vingarás o sangue daqueles, das mãos daquele que nos derramaram o sangue, que nos mataram, que nos destruíram. Também é citado no capítulo 12, no versículo 17. João não menciona, amados, a ressurreição dos santos da igreja aqui neste versículo. Por que João não menciona a ressurreição da igreja, dos santos da igreja, nesse versículo em que estamos estudando, de número 4? Porque esta ressurreição da igreja, ela já terá acontecido aqui neste cenário, não estará mais tratando da ressurreição da igreja. Quando é que a igreja, os que morreram em Cristo, ressuscitarão? No arrebatamento da igreja. A igreja, aqueles que estiverem mortos em Cristo, e aqueles que estiverem vivos no ato da ressurreição, do arrebatamento, eles serão transformados. Os mortos ressuscitarão primeiros, e nós que estamos vivos, explica Paulo, seremos transformados, receberemos um corpo glorioso e seremos levados ao encontro de Cristo nas nuvens. Então esse versículo número 4 já é um evento posterior ao arrebatamento da igreja, no entanto posterior à ressurreição dos santos que pertenceram e pertencem à igreja de Cristo. Amém? Os ressuscitados aqui serão aqueles que foram degolados e mortos pelo amor e pelo testemunho de Jesus durante o período da tribulação na terra. E essas pessoas reinaram com Cristo durante um período de 1000 anos. Não são apenas 1000 anos a eternidade, senão o nome não seria eternidade, seria o milênio. É apenas um vislumbre da eternidade, mas ainda é um cenário misto. Ele é composto por homens 100% agora espirituais, mas também por homens naturais que ainda não morreram, convivendo no mesmo ambiente que será o planeta Terra. Então será um reino composto por duas classes de pessoas, por pessoas já ressurretas, com corpo glorioso, não mais limitado à matéria. Quem são essas pessoas? Todos os vitoriosos em Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse, que morreram em Cristo e ressuscitaram já com corpo glorioso, com corpo eterno. E os naturais, aqueles que formarão as nações. Quando a Bíblia se refere às nações, está se referindo literalmente às nações da terra, que ainda existirão neste período do milênio e serão renovadas. Um remanescente de nações, de pessoas restará,
e esse remanescente se multiplicará por 1000 anos, aonde a morte praticamente inexistirá. Os de 100 anos, segundo a Bíblia, né, segundo o profeta, serão crianças, para você ter ideia de como as pessoas se multiplicarão facilmente. Não terá Covid-19 no milênio, não terá a lepra, não terá a chikungunya, não terá o zika vírus, não terá nenhum outro tipo de marzela, de enfermidade, de peste, de dano no milênio. Será algo extraordinário. Por isso as nações se multiplicarão de uma forma grandiosa. E esse reino milenial de Cristo, ele contém pelo menos 10 características, e eu gostaria de passá-las rapidamente para que você possa vislumbrar melhor quão glorioso, quão maravilhoso será o reino milenial de Cristo. A primeira característica é que ele foi predito desde o Antigo Testamento, amados. Ele não é algo que vai acontecer de surpresa, é algo que está planejado por Deus, é algo que é esperado pela igreja, é algo que é crido por todos aqueles que aguardam o arrebatamento da igreja. No Antigo Testamento, por exemplo, Isaías 9:6 cita que sobre o reino daquele menino que nasceria, não é isso? Também Isaías 65, do versículo 19 ao 25, você pode anotar para ler depois. Daniel 7, 13 e 14, Miqueias capítulo 4, os primeiros 8 versículos, ainda Zacarias capítulo de número 14, os primeiros 9 versículos do livro de Zacarias se refere a este milênio, e também confirmado, corroborado com Apocalipse capítulo de número 2, do 25 ao 28, aonde Jesus, ali nas cartas às igrejas da Ásia, ele dá a garantia que as pessoas que vencerem, elas governarão, elas sentarão nos tronos e governarão com ele no milênio. Então é bem vaticinado sobre o milênio. Essa é a primeira característica. A segunda é que Satanás estará preso, automaticamente impedido da sua malignidade, da sua influência, para levar a humanidade a pecar e a se dilacerar. E terceira característica do reino milenial de Cristo: participarão os salvos da igreja e possivelmente os santos ressuscitados do Antigo Testamento, conforme Hebreus capítulo 11, versículos 39 e 40, e também os santos mártires da grande tribulação. Então nós observamos aqui que possivelmente, porque nós temos sobre os santos do Antigo Testamento as profecias que vaticinam a respeito do assunto, como nós citamos Ezequiel 37, mas são interpretações de profecias, por isso a gente usa o termo possivelmente. 3 classes de pessoas que participarão com Cristo do milênio. Quem são elas? Os santos ressuscitados do Antigo Testamento, a igreja de Cristo transformada e glorificada, e também os mártires da grande tribulação que morrerão na grande tribulação pelo amor e testemunho de Jesus. Amém, amados? A quarta característica: o povo do milênio a ser governado por Cristo consistirá nos que permanecerem fiéis a Ele durante a tribulação e até a sua vinda, e dos que nascerem durante o milênio. Observe que o povo, as almas dos que morreram, elas estarão lá, mas estarão na posição de povo eleito de Deus, assim como estará a igreja do Senhor. Já o remanescente de nações que escaparem, que forem fiéis ao Senhor, que não aceitarem o sinal da besta, porque todos que aceitarem o sinal da besta morrerão, se tornarão inimigos de Cristo e morrerão. Então haverá ainda um remanescente que se manterão fiel, e a estes será dado o direito de gozarem com Cristo no milênio durante os 1000 anos. Parece uma redundância, mas é isso aí. E as pessoas que se multiplicarão, como eu já disse, será totalmente propício para que haja uma grande multiplicação
do povo naquele período. Quinta característica: nenhum inconverso participará desse reino milenial, mesmo do lado das nações, aqueles que ainda estarão naturalmente vivendo, humanamente falando, naturalmente, que não morreram. Nenhum inconverso, nenhum ímpio participará, porque todos os ímpios, todos os inimigos de Cristo serão aniquilados. Serão aniquilados antes da instituição do milênio. Só participará do milênio aqueles que se converteram a Cristo, mesmo não tendo morrido, mas permaneceu fiel ao Senhor até o final da grande tribulação. Por providência de Deus, o dragão não conseguirá aniquilar toda a totalidade da humanidade da terra, mesmo eles resistindo o seu poder, o seu governo. Sexta característica: aqueles que reinarão com Cristo terão autoridade sobre todas as nações e servirão e governarão a Israel e as demais nações, conforme o versículo de número 6 do nosso texto em apreço. Aleluia! A parte final desse texto diz assim: mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha, amados, a posição aqui que essa expressão nos coloca é de autoridade, é de governo. A Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo. Quem reina? Quem tem autoridade sobre alguém. Então todos os convertidos em Cristo, eles reinarão. Eles terão uma posição de superioridade sobre as nações da terra que estarão espalhadas por toda a terra naquele período. Característica número 7: haverá paz, segurança, prosperidade, justiça em toda a terra. Isto é assegurado por Isaías capítulo 2, do versículo 2 ao 4, ainda Miqueias capítulo 4, versículo 4, Zacarias capítulo 9 e versículo 1. Haverá paz, haverá segurança, haverá prosperidade, haverá justiça sobre a terra. Nós que temos sede de justiça hoje, que temos sede de honestidade nas esferas da sociedade, do governo, da política, em todas as áreas, e não conseguimos nos saciar desta sede e fome de justiça, aqui nós seremos saciados, porque haverá paz, segurança, justiça e amor neste reino de Cristo. Aleluia! A oitava característica deste reino milenial: a natureza, ela será restaurada, queridos. A condição natural de ordem, perfeição e beleza. As matas degradadas, os rios poluídos que nós temos, que são impossíveis de serem recuperados devido ao desmando que nós nos deparamos e vivemos. Aqui na nossa cidade, infelizmente, nós temos vários esgotos a céu aberto, que eram antigos riachos de águas puras e cristalinas. A natureza será restaurada completamente, não só o vegetal, mas também haverá paz entre a fauna, a flora, né? Quando eu digo a fauna, os animais, a Bíblia diz que Deus extinguirá as bestas feras neste período, ou seja, o leão pastará capim, o leopardo pastará capim, brincará com uma criança. O leão pastará ao lado do bezerro e do cabrito e não atacará. Então a natureza, ela sofrerá uma transformação extraordinária, ela voltará ao princípio das coisas como ela foi criada. Isso só será capaz a partir do milênio. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos para a nona característica deste reinado: todos os que optarem pela senda da desobediência, da rebelião e da impiedade serão castigados. Do versículo 7 ao versículo número 10, nós nos deparamos aqui com esse juízo, e eu vou ler rapidamente com você, me acompanhe. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha.
Versículo 9: e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estará a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Portanto, aqueles que durante o milênio porfiarem pela senda do mal, pela desobediência, eles serão castigados de uma forma definitiva. E a 10ª característica: no final dos 1000 anos, o reino será entregue por Cristo ao seu Pai, conforme 1 Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 24. Paulo ali está esclarecendo categoricamente que Cristo ele entregará ao seu Pai o reino, o governo. Então começará de fato o reino final, o reino eterno e perfeito de Deus e do Cordeiro, conforme será descrito no próximo capítulo, do versículo 1 até o capítulo de número 22, o versículo 5, que nós vamos estudar no nosso próximo encontro, que será o último encontro dessas lições do Apocalipse. Portanto, queridos, Cristo ele reinará os 1000 anos, e depois dos 1000 anos ele vai passar o governo ao Pai, e aí os dois estarão juntos. Será chamado o reino do Pai, o reino de Deus e do Cordeiro, tá? Vamos ao versículo número 6 que nós acabamos de ler, que fala que Satanás será solto. Já comentamos, para não tornar muito redundante, vamos resumir: sairá a enganar as nações que quiserem rebelar contra o reino de Cristo, e ajuntará uma multidão de rebeldes, que a Bíblia chama aí de Gog e Magog. Essa expressão Gog e Magog, ela é oriunda de Ezequiel, no capítulo 38 e versículo de número 39, e ela representa as nações do mundo rebeladas contra Deus e a sua justiça. É por isso que é dado este nome Gog e Magog. Não se trata de um local geográfico, de uma região, mas de uma expressão que denomina que as nações se rebelarão contra o Senhor e se ajuntarão para receber, na verdade, a sua sentença. Elas serão enganadas pelo inimigo, que podem vencer, né? O rei que está no trono, que é chamado profeticamente de Davi, o meu filho. Só que descerá fogo do céu e destruirá todas estas nações de uma forma fulminante, categórica, de uma forma definitiva. Versículo número 7, né? Aliás, o versículo número 7 é o que nós citamos, amados, perdão, que ele será solto, ele sairá e enganar as nações. O versículo número 6, ele fala da primeira ressurreição. Eu quero só voltar, me perdoem, ao versículo número 6. Essa ressurreição inclui a ressurreição de Cristo e também inclui a ressurreição de todo o povo de Deus, tá? A ressurreição dos ímpios é a segunda ressurreição. Quando o texto fala, João afirma aí, né, escreve que bem-aventurados que participam da primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição, ela compreende a ressurreição de todos os salvos, desde a ressurreição de Cristo lá atrás, há 2000 anos atrás, até a ressurreição da igreja, até a ressurreição dos mártires da grande tribulação. Todos estes que pertencerem à ressurreição para a salvação, e alguns ainda afirmam, até a ressurreição daqueles que viverem no milênio e morrerem crentes em Deus, também fará parte da primeira ressurreição. Bem-aventurados que pertencem à primeira ressurreição. E a ressurreição dos ímpios será quando? Só no final do milênio, só quando Satanás for lançado no lago de fogo, e aí o Senhor chamará todos aqueles que morreram sem Cristo, sem salvação, para receber a sua sentença definitiva. Infelizmente, a sua parte também será com Satanás, não no inferno, mas no lago de fogo, aonde o inferno será lançado, aonde o fogo queima com enxofre e o bicho nunca morre, por toda a eternidade. Vamos ao versículo número 8, pulando 7, que já comentamos.
que ele sairá para enganar as nações. E nós sabemos que esta é a principal função de Satanás, é enganar. Muitos, mesmo conhecendo a Cristo, recebendo os favores de Cristo, mesmo conhecendo fisicamente a Cristo, se deixarão enganar. Como o homem, amados, é tendencioso a ser manipulado pelo inimigo desde o início. Hoje é até mais crível uma pessoa ser ateu, porque nós não vemos a Deus, não tocamos a Deus, não falamos com Deus cara a cara, não é verdade? Hoje nós precisamos ter fé para acreditar no Senhor, obedecer a Bíblia, a sua palavra e esperar o arrebatamento da igreja. Mas naquele período, amados, no milênio, as pessoas conviverão fisicamente com Cristo. Ele será visto pelas nações, pelos homens natural da terra que ainda não morreram, e mesmo assim estes homens aceitarão a excitação de Satanás para se rebelarem contra o domínio visível de Cristo, mas receberão a sua sentença, que será muito justa. O versículo número 10 afirma que o diabo ele será lançado no lago de fogo. O poder de Satanás acabará então de forma definitiva. Deus o lançará no lago de fogo para todo sempre. Satanás, antigo Lúcifer, anjo de luz, ele tinha toda uma autoridade nos céus, um cargo excelentíssimo nos céus. Você pode observar isso lá em Isaías, no capítulo 14, do 9 ao 17, e a sentença que ele recebe ali também, Isaías, do 9 ao 19, precisamente, tá? Será inevitável a sentença do inimigo, a sentença de Satanás. O versículo 11 começa o outro cenário, a última parte deste capítulo, e esse cenário é maravilhoso. Esse cenário é terrível, esse cenário é grandioso. Não há nada na terra capaz de nós compararmos. Não há auditório, não há planície, não há centro de concentração no mundo inteiro capaz de comparar com esse cenário que nós vamos começar a ver, descortinar aqui no versículo número 11 do capítulo 20. É o cenário do juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É um local terrível, não só grande, espaçoso, mas grande em glória, terrível em glória, porque ali estará a essência de todo o poder. O próprio Deus estará ali presente naquele trono para julgar as nações. A expressão fugiu a terra e o céu pode ser uma referência à destruição do universo e à criação do novo céu e da nova terra, vista no próximo capítulo, no 21, no versículo 1, onde João abre o capítulo 21 dizendo: e vi novo céu e nova terra, porque aqui no presente texto diz que não se houve lugar para o céu e nem para a terra, para este céu que nós conhecemos e para a terra que nós povoamos. Não haverá espaço para este momento. E lá no capítulo número 22, que também estaremos falando no próximo encontro, vem todo o desfecho, a explicação do que está sendo dito aqui no versículo de número 11. Já do versículo de número 11 ao 13, nós encontramos aqui o desfecho do que vai acontecer no grande trono branco. Diz assim o versículo 11, eu vou repetir: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado nele, ou sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Aqui é a segunda ressurreição, amados. Esses mortos do versículo 12 pertencem à segunda ressurreição. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Todo ser humano será julgado segundo as suas obras. A nossa salvação não é pelas obras, mas não se confunda, as nossas obras, elas serão testemunhas nossas, ou de defesa ou de acusação para a eternidade. Apesar de a salvação não ser pelas obras, todas as nossas obras, boas ou más, elas estão registradas nos livros de Deus, aleluia, e nós não poderemos anulá-las, a menos que você aceite a Jesus como teu Salvador, e a Bíblia garante que os pecados do tempo da tua ignorância, Deus não fará conta deles, eles não serão colocados na tua conta. Se você entregar, arrepender dos seus pecados, entregar o seu caminho ao Senhor Jesus e aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, Paulo também nos garante, ele não levará em conta o tempo da sua ignorância. A única forma de você apagar os teus pecados e tê-los perdoados de fato é entregando a sua vida a Jesus, é sendo lavado, purificado no sangue carmesim. Do contrário, as suas obras te denunciarão. E mesmo você sendo crente no Senhor, sendo fiel ao Senhor, você ainda será julgado pelas suas obras, desde o dia que você aceitou a Cristo até o dia da sua morte, ou o dia do seu arrebatamento. Só que não será no grande trono branco, será no tribunal de Cristo, aonde a igreja estará. Nós já falamos sobre isso. No período da grande tribulação na terra, estará acontecendo tanto o tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro, a grande festa ali nos céus com a noiva, que será chamada a esposa que se aprontou, como nós já estudamos nos capítulos anteriores. Portanto, queridos, as suas obras são importantes sim, tá? Ela só não é suficiente para a tua salvação. Se você está confiado que as tuas boas obras, você sendo uma pessoa filantrópica ao extremo, isso vai garantir alguma salvação para você, não se engane. Isso diante de Deus é como trapo de imundícia, não garante a sua salvação. A única coisa que garante a sua salvação é a tua fé, a tua confissão a Jesus Cristo, nosso Senhor, como Senhor e Salvador da tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então vocês observaram o grande julgamento. O julgamento abrange os perdidos de todas as épocas, inclusive os do milênio, que se rebelaram contra Cristo no último dia. Alguns entendem que os que forem salvos durante o milênio serão incluídos nesse julgamento, porém serão julgados ali, porque ainda não passou nenhum processo, né? E ali serão julgados e justificados. Por isso que o livro das obras serão aberto ali, por isso que o livro da vida do Cordeiro também será aberto, e é bem claro ali, aquele que não for achado no livro será condenado. Então dá a entender que alguém terá o nome ali. Quem são esses? Não estou me referindo à igreja, porque a igreja não estará sendo julgada aqui, mas provavelmente aos salvos no milênio, aqueles que não se rebelaram contra o Senhor durante o milênio. O versículo 14, queridos, ele fala do lago de fogo. A Bíblia descreve um quadro terrível do destino dos perdidos, do destino dos ímpios, e nós temos aqui pelo menos 3 características deste terrível lugar, chamado o lago de fogo. O lago de fogo é mais terrível do que aquele ambiente infernal que o rico da parábola de Lázaro e o rico estava, e a Bíblia diz que ele estava em chamas, e ele clamava ao Senhor, e pedindo: manda que Lázaro molhe o dedo na água e refresque-me pelo menos a língua, porque eu estou em chamas, eu estou atormentado. Eu quero dizer para você que o lago de fogo não é de se comparar com este ambiente chamado inferno. O inferno é só a antessala, a sala de visita do lago de fogo. Até Satanás
tem medo, tem pavor do lago de fogo. Será terrível. Satanás, quando for lançado no lago de fogo, ele vai sofrer as mesmas consequências que a humanidade perdida sofrerá, os mesmos tormentos, os mesmos flagelos. A Bíblia fala de tribulação e angústia em Romanos capítulo 2, versículo 9, é uma característica do lago de fogo. A Bíblia fala de pranto e ranger de dentes, lá em Mateus capítulo 22, versículo 13, ainda Mateus capítulo 25, versículo 30, a Bíblia fala de eterna perdição em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 9, a Bíblia fala de fornalha de fogo em Mateus 13, do 42 ao 5, e também o 50, a Bíblia fala de cadeias da escuridão em 2 Pedro 2 e 4, e do tormento eterno em Mateus 25 e 46, são características do lago de fogo. Segunda característica, os crentes do Novo Testamento, eles tinham assim uma convicção muito clara do destino dos que vivem no pecado, por isso eles preparavam ou pregavam a palavra de Deus com lágrimas. Em várias referências no Novo Testamento da igreja primitiva, ali você vai ver os apóstolos doando a sua vida, literalmente convencendo as pessoas, persuadindo as pessoas a entregarem a sua vida a Cristo, porque eles tinham convicção de que a eternidade sem Deus era terrível, tinha todas as conotações que nós citamos aqui no primeiro ponto. E terceiro, amados, este sinistro fato do castigo eterno para os ímpios, ela deve ser a maior razão para nós, a igreja de Deus, levarmos o evangelho a todo mundo e fazer o máximo possível para persuadir as pessoas a arrependerem-se e aceitarem a Cristo antes que seja tarde demais. Nós precisamos também ter essa convicção. Às vezes nós ficamos tão acomodados, achando que a vida cristã é só ser abençoado nesta vida e depois ser arrebatado e pronto. A vida cristã consiste em salvar aqueles que nós pudermos alcançar, que estão descendo as mandíbulas infernais todos os dias, todos os segundos, sem paz, sem Deus e sem salvação, amados. Que nós possamos nos afligir e nos preocupar em levar o evangelho com muito mais veemência e velocidade a muito mais nações, usar todos os meios que nós temos para levar o evangelho. O Senhor nos abençoou hoje com a tecnologia extraordinária que os nossos pais não tiveram, que os apóstolos não sonhavam em ter, que Daniel Berg e Gunnar Vigre não imaginavam que nós teríamos hoje no século 21, e mesmo assim eles desbravaram este país com o evangelho. E nós temos na nossa mão as redes sociais, os aplicativos de mensagens, as tecnologias, e negligenciamos falar de Jesus, anunciar a Jesus, persuadir as pessoas a arrepender dos seus pecados para alcançar a salvação em Cristo Jesus através da sua confissão de fé. Nós precisamos ser despertados como igreja, como evangelista, queridos, porque é importante, é urgente que nós possamos alcançar pessoas para o Senhor, porque a única forma dessas pessoas não irem para o lago de fogo, não serem condenadas juntamente com Satanás, é se elas conhecerem o evangelho de Cristo, porque não há outra porta de entrada nos céus a não ser pelo evangelho de Cristo, genuíno e puro, sem heresias. Não há outra forma de acessar. No presente momento, na presente aliança, outra forma de acessar os céus, senão através do genuíno e redentivo sacrifício de Cristo Jesus. E o versículo número 15, que é o último versículo desse texto, ele diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, ele foi lançado aonde? No lago de fogo. Aquele, sem distinção, qualquer um que não foi encontrado no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. O que é o livro da vida? O livro da vida
é um livro celestial em cujas páginas estão escritos os nomes dos salvos, desde o Gênesis até o Apocalipse, como eu citei para os irmãos no início deste sermão. Aos fiéis, Jesus afirma no Apocalipse capítulo 3, versículo 5, que de maneira nenhuma riscará seu nome do livro da vida. Isso implica dizer que qualquer pessoa que experimenta o novo nascimento e depois volta a viver uma vida, uma forma ímpia de vida, terá o seu nome riscado do livro da vida. Tem muita gente que se engana achando que a salvação, a predestinação se refere a uma vez salvo, salvo para sempre. Não, queridos, precisamos vigiar, precisamos estar atentos, precisamos ser crente todo dia, todo momento, santificar nossas vidas todo dia, porque senão seremos pegos como aquelas 5 virgens loucas, imprudentes, que apesar de serem virgens, apesar de estarem em trajes de honra para uma festa de bodas, de núpcias, apesar de estar com o aparato, com a lâmpada, elas não estavam preparadas, não estavam focadas, estavam displicentes. Portanto, queridos, o livro da vida, ele é para estar anotado o nome daqueles que são fiéis, que permanecerem fiéis até o fim. Não se engane, achando que você pode viver a tua vida cristã de qualquer jeito, porque você já foi salvo, já confessou a Jesus, o teu nome já foi escrito e nada pode apagar. Se isso fosse assim, Jesus não teria asseverado para a igreja lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, dizendo: de maneira nenhuma eu riscarei. Vamos ler lá o que está dizendo, tem um contexto, viu, irmãos? Não pense que Jesus não vai riscar de maneira alguma, falando no contexto geral, não. Olha só, qual é a condição para o nome não ser riscado? Tem que ser vencedor. O que é vencer? Quem vence é quem anda 1 milha e desiste das 10? Quem vence é quem volta no meio do caminho? Não, quem vence é aquele que é fiel até a morte, aquele que é fiel até o fim. O texto diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome. Tem que vencer, amados, tem que ser fiel até o fim, tem que ser vencedor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E a todos quantos não forem achados no livro da vida, mesmo aqueles que um dia foi escrito ali, mas que ele negou e que ele afastou, apostatou da fé, seu nome não estará mais lá, não será achado, e ele será lançado no lago de fogo. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, das nossas vidas, e nós possamos escolher o melhor lado neste momento. Você precisa escolher o lado agora. O Senhor, ele afirma lá em Deuteronômio: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele dá um conselho: escolhes, pois, a bênção, para que vivas tu e a tua família, para que vivas abundantemente. O Senhor, ele não dá apenas a opção, mas ele dá o conselho. Então eu convido a você a arrepender-se dos seus pecados, a reconhecer que necessita do perdão de Deus e entregar a sua vida a Jesus, confessando-o como Senhor e Salvador da sua vida, estando pronto para o arrebatamento da igreja, e assim reinar com o Senhor eternamente, e não ser vítima do lago de fogo, porque para o céu vai quem quer e quem se esforça. Agora para o lago de fogo vai todo aquele que não se esforçar pelo céu, não terá escolha. Portanto, queridos, que o Senhor nos abençoe e nos dê graça, e eu conto com a sua audiência aqui neste santuário na próxima sexta-feira, se Deus quiser, para estarmos estudando os 2 últimos capítulos em um só encontro. Eles são bem
focado ali, são bem entrelaçados. Nós vamos estar estudando, nos esforçando para estudarmos em um só encontro os 2 últimos capítulos do Apocalipse. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça para todo sempre. Amém. Glória a Jesus.